Olá, mais um sábado estamos aqui reunidos para gravar esse vídeo, que é um vídeo apenas introdutório do estudo da lição dessa semana. Nós estamos estudando aí uma lição muito interessante que está falando de relacionamento. Já tivemos a oportunidade, desde que começamos a discutir a lição de forma ao vivo, nós já falamos sobre relacionamentos de homem e mulher, falamos sobre relacionamento de pais e filhos, e a lição toda vem abordando esse tema de relacionamento, e vem abordando também o tema de relacionamento para com Deus. E a lição 11, por incrível que pareça, já estamos na lição 11, daqui a pouco só tem mais a 12, que é na semana que vem, a 13, e acabou mais uma lição que nós nem tivemos a oportunidade de sentarmos na sala dos jovens e debatermos. Mas está muito interessante a gravação dia de sábado. Quem não participou ainda, participe. Lá nós estamos tendo a oportunidade de ouvir todo mundo. Algumas conexões ruins, outras melhores. Mas está dando para a gente poder fazer esse trabalho muito interessante. E o título dessa semana é Prioridade para Deus. E aí quando fala-se de prioridade para Deus, aí vem um monte de coisa na cabeça, né? Quais são minhas prioridades para Deus? Mas a lição dessa semana ela está falando de um tema específico da prioridade. Eu vou falar para vocês qual é o tema a passagem bíblica do estudo dessa semana. E eu falando aí a passagem bíblica, vocês já vão saber do que é essa prioridade para Deus. Essa semana eu queria que vocês lessem o texto que está em Malaquias 3, versículos 7 a 12. E quando a gente vê falar do livro de Malaquias, né? A gente já imagina do que se trata. Estamos falando das prioridades com relação a dízimos e ofertas. Então, você em casa, leia Malaquias 3, de 7 a 12. E lá eu já estive lendo, apesar que é um texto bastante conhecido, e lá vai ser a introdução do estudo da nossa lição. Note que não é um texto comprido, igual costuma ser das outras semanas. É muito curto, então não tem por que você não ler o texto de Malaquias, tá ok? Agora, fica uma questão com relação a dízimos e ofertas. Algumas pessoas ainda têm dúvidas a respeito de dízimos e oferta, e essa lição vai ajudar a esclarecer um pouco. E na parte introdutória, e aí o Genival vai finalizar, como ele vem fazendo de forma perfeita todas essas introduções que nós estamos fazendo, na parte introdutória fica-se a pergunta: existe um percentual correto com relação a dízimos? Sim ou não? Veja só, desde criancinha, quando eu nem entendia muito as coisas relacionadas a isso, eu já ouvia minha mãe falar 10%, 10%, 10%. Mas, afinal de contas, por que 10%? Quem estipulou esses 10%? Da onde veio esses 10%? Quem chegou nessa matemática? Eu vou falar uma coisa para vocês, a lição diz sobre isso. 10% talvez ainda seja pouco, pelo fato de que nós temos tudo é dado por Deus. Então, mas existe um texto que mostra essa parte dos 10% e eu queria ler com vocês. Esse texto ele vai estar em Levíticos, capítulo 27, versículos 30 a 32. Diz assim, ó, ordem de Deus. A 10ª parte da colheita, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, 1 pertence a Deus o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertence ao Senhor. Então essa é uma ordem de Deus estabelecida. 10% é do Senhor. Aí a pergunta que se faz: o dízimo, ele é dedicado única e exclusivamente para a pregação da palavra. Nós vamos estudar nessa lição, sábado a gente vai falar sobre isso.
os ensinamentos é bem claro. O dízimo não serve para reforma, construção de igreja, pagamento de contas, compras de cesta básica para doação. O irmão que está precisando de um dinheiro, vão pegar do dízimo que foi doado na igreja. Não, para nada disso. O dízimo é único e exclusivo para a pregação da mensagem. Esse é o propósito do dízimo. E aí fica aquela pergunta: Deus precisa dos 10% para pregar essa mensagem, levar essa mensagem a todo mundo? Ele não poderia simplesmente levar essa mensagem com o seu poder que ele tem? Lógico que poderia. Lógico que poderia. Mas essa condição do dízimo é para nos mostrar a graça que nós recebemos dele e para nos mostrarmos também o quanto somos dependentes de Deus. É uma questão de fidelidade entre você e Deus. Aí tem uma outra questão que a gente vai debater também no sábado, mas eu já queria deixar aqui uma pequena introdução, até mesmo para não passar dos 10 minutos, o local correto da devolução do dízimo. E aí? Qual o local correto para devolver o dízimo? Ah, mas espera aí, Deus falou que 10% que eu tenho de tudo que eu ganho, de tudo que Ele me deu, eu tenho que dedicar a Ele. Ah, beleza, já que eu tenho que dedicar a Ele, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou ajudar as pessoas, eu vou comprar livros e bíblias para poder entregar na rua, porque eu estou levando a palavra. Não é assim que funciona com relação aos dízimos. Deus deixa bem claro a orientação com relação a onde deixar os dízimos do Senhor. E lá em Deuteronômio 12, de 5 a 14, vem falando com relação a isso. Não vamos ler aqui, é um texto até comprido, mas lá diz as instruções relacionadas à devolução, que deve ser devolvido na casa do tesouro. E aí, ao longo do tempo, tivemos várias casas do tesouro, tivemos a tenda, tivemos os templos, tivemos o templo de Salomão, até que chegamos nesse conceito igreja, que é hoje, que nós sabemos que a igreja nada mais é que a evolução de tudo isso. Então, o local correto de levar os dízimos e as ofertas é na igreja, na casa de Deus. Não existe outro lugar. Uma vez esse dízimo tendo chegado até a igreja, que é o local correto, a Bíblia diz 10% na igreja. Esse dízimo vai para a associação que administra a Igreja Adventista, e esse dízimo também ele é auditado, nada é feito assim por acaso, alguém chega lá, o presidente da associação, da missão, chega, não, a gente vai usar nisso, não. É para pregação da palavra. Aí entra no outro tema, que é a oferta, que talvez Genival vai falar. Mas o dízimo é para pregação da palavra, para o crescimento do evangelho. E para isso existe uma auditoria. Isso é auditado. E a Igreja Adventista sabe fazer isso muito bem. E todos os membros da igreja têm acesso a essas informações. Não é uma informação que fica lá omitida. Nós temos o tesoureiro na nossa igreja, que pode ajudar a esclarecer isso também. E as informações que a gente surge, qualquer dúvida ou coisa do tipo, a gente pode perguntar para o pastor e pode perguntar para o tesoureiro. É por isso que eles estão constituídos pela igreja e por Deus para estar à frente disso daí. Outra coisa que eu queria falar, com relação a 10% ainda. E aí eu queria deixar essa pergunta para passar para a Genival, falta um minutinho apenas. Esses 10% do dízimo, vocês acham que esse 10% é apenas na questão financeira? Já que Deus diz que nós deveríamos dar 10% de tudo que Ele nos dá. Obviamente que não. E talvez aí nós estejamos pecando também. Será que nós estamos dedicando 10%, por exemplo, do nosso tempo a Deus? Quantos por cento do seu tempo que você tem durante toda a semana, que nada mais é que 7 dias vezes 24 horas, quantas dessas horas que você tem, você dedica a Deus? Aí você fala, não, Adriano, mas eu durmo 8 horas por dia. Ah, tudo bem. Desconte as 8 horas e verifica das horas que você passa acordado.
das horas que você passa acordado vezes 7, quantas horas dá? E aí veja a porcentagem, 10%. Será que você está dedicando esses 10% a Deus? Fica a pergunta. Para mim também, serve para mim, para você, para nós refletirmos. Vou passar agora para Genival e ele vai fazer a conclusão, apenas uma conclusão dessa introdução, porque amanhã mesmo iremos... Olá pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana? Trabalhosa? Estamos aqui mais uma vez com a única finalidade, compartilharmos a nossa fé, aquilo que cremos, como cremos e no que cremos. É muito legal ter você aí com a gente e compartilharmos as nossas opiniões amanhã na Escola Sabatina. Nós vimos na semana passada o título da lição Filhos, Herança do Senhor. Filhos, Herança do Senhor. E nós vimos no texto bíblico São João 3,16, a maior herança que nós ganhamos, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas o que tem a ver esse texto com a lição dessa semana, que fala sobre prioridades e fala sobre dízimos e ofertas? O Adriano já fez todas as colocações, fez os comentários, amanhã irá continuar de forma mais detalhada, colhendo as opiniões, e eu quero trazer para você, dar uma refletida e uma pensada. O que tem a ver esse texto com a lição dessa semana? Existe um agente nesse texto que faz uma conexão com a lição dessa semana. Sabe qual é? Porque Deus doou. E essa semana fala sobre também doação. Doou o filho. E agora a lição vem nos mostrando a vontade de Deus expressa na importância também de doar. Agora é a nossa vez de doar. Doar o quê? Entre tantas coisas, Deus está pedindo para nós uma doação. Doação daquilo que nós mais gostamos, do dinheiro. O dinheiro que nos traz condições de comprar coisas e desenvolve a alegria, a satisfação de ter nossos desejos materiais. Doação. Que tipo de doação? Vamos ver aqui só uma pincelada, amanhã a gente detalha. Então nós vemos no texto que está escrito aqui, 2 Coríntios 4, versos 6 a 15, fala que cada um contribua segundo a sua vontade, a vontade que você tem. Mas tem um detalhezinho aqui que Deus fala para nós. Não com tristeza e nem obrigação. Por que Deus está preocupado com esses dois detalhes? Por quê? Tristeza e obrigação. Como estou devolvendo o dízimo e doando ofertas? Aí o verso continua e fala de forma mais profunda, em uma afirmativa que diz assim: porque Deus ama quem dá com alegria. Mas afinal de contas, aonde entra a alegria e que importância tem a alegria na devolução do dízimo e das ofertas? Por que Deus chamou a atenção para esse sentimento? Alegria. A obrigação é algo tão importante, mas aqui ele está dizendo não por obrigação. Mas Deus ama quem devolve com alegria. Amanhã nós vamos ver outros detalhes
mais a importância da alegria, o que é tristeza. Amanhã a gente comenta mais. Que vocês tenham uma noite de sono tranquilo para aqueles que estão namorando, que tem aí uma comemoração, se já não teve, agradável, festejando o Dia dos Namorados. E os casados, eternos namorados, namoro para a eternidade, que tenha também uma comemoração agradável, tranquila e que deixe saudade neste dia, ou melhor, ontem, que consideramos hoje sábado, de um feliz Dia dos Namorados. Até amanhã, às 9h30 ou 10 horas. Boa noite.